Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui sobre o capítulo 11. O capítulo 11, ele fala então sobre a invasão holandesa, certo? E também fala sobre a Guerra dos Mascates. Eu vou pedir a vocês que façam um acompanhamento pelo livro e também peguem os cadernos para poderem fazer as anotações desses slides, ok? Se as dúvidas forem surgindo ao longo da explicação, vocês podem estarem perguntando, que a gente estará aqui para poder tirar. Então, pessoal, dando início aqui, ó, as invasões holandesas, elas ocorreram não de um momento, não se concretizou de uma primeira tentativa, certo? Houveram algumas tentativas. A primeira delas deu-se por volta de 1624. E o local onde os holandeses escolheram para invadir, pessoal, foi a Bahia, porque até então, em 1624, era onde estava a sede do governo, ok? Porém, essa tentativa de invasão holandesa, ela fracassa. E é apenas em 630 que os holandeses eles realizam uma segunda investida, ou seja, uma segunda tentativa de invasão. O local escolhido, pessoal, já não foi mais a Bahia, e sim o Pernambuco. Por que o Pernambuco? Porque era uma região produtora de açúcar aqui no Brasil, certo? E essa tentativa ela foi uma vitoriosa em função, pessoal, da ajuda de Domingos Fernandes Calabar, né? Que passava algumas informações para esses holandeses quando dos ataques à população do Pernambuco, né, contra as forças holandesas. O fim dessa luta armada em Pernambuco deu-se em 1637, ou seja, essa invasão aconteceu em 1630 e terminou-se apenas em 37, a gente teve aí 7 anos de luta, certo? Nesse mesmo ano, pessoal, a Companhia das Índias, ela envia para o Brasil, né, um conde, que então, conde conhecido como Maurício de Nassau, que foi então nomeado como governador-geral do Brasil holandês. Em sua administração, pessoal, Nassau, ele procura agilizar a produção de açúcar e tentou pacificar a região, certo? E tomou algumas medidas. Dessas medidas, as principais delas foram: ele reativou a produção de açúcar, tá ok? Ele concedeu tolerância religiosa à população, realizou reformas, na verdade, urbanas, né? E estimula a vida cultural. Como é que ele reativa essa produção de açúcar? Ele concedeu empréstimos aos senhores de engenho de Pernambuco para um reaparelhamento das propriedades, e a recuperação desses canaviais e também a compra de escravos. A tolerância religiosa, pessoal. Os holandeses eles eram calvinistas, enquanto o Brasil até então era colônia de Portugal e Portugal era um país católico, certo? Realizou reformas urbanas, como construiu pontes, casas, praças, estradas e construiu a cidade de Maurícia, certo? E estimulou a vida cultural através trouxe diversos astrônomos, naturalistas, médicos, botânicos, arquitetos, pintores, artistas em gerais. Tranquilo? Em função desse entendimento, pessoal, com a Companhia das Índias, em 1644, Nassau ele deixa o governo, certo? O cargo de governador-geral do Brasil, holandês. Em função disso, teve início um movimento, né, para expulsar os holandeses do Brasil, que contou com a ajuda de quem? Portugal, que era então metrópole, né? O Brasil era então colônia de Portugal. Portugal era a metrópole e Brasil a colônia. Esse movimento, pessoal, recebe o nome de Insurreição Pernambucana. E aí a gente vai ver mais detalhadamente, falando rapidamente, essa insurreição, ela aconteceu ali entre 1645 até 1654, foram 11 anos, certo? E houve a participação de diversos setores sociais da colônia. Houve indígenas, africanos, senhores de engenho, certo? Eles se uniram, pessoal. Note que eram grupos rivais, certo? Com ideologias e pensamentos diferentes, porém eles se unem para expulsar os holandeses aqui do Brasil, especificamente da região do Pernambuco, certo? Depois de várias batalhas que foram travadas, pessoal, sendo a última batalha, a Batalha dos Guararapes. Os holandeses eles foram derrotados e essa rendição ela somente se concretiza em 1669, onde foi assinado a Paz de Haia, onde os holandeses eles reconheciam o Nordeste como domínio português.
E em troca, o que é que Portugal faz? Ele pegou a Companhia das Índias Ocidentais, e uma alta indenização em toneladas de ouro para ceder essas possessões na África. Tranquilo? Quais foram as consequências, pessoal, e o significado dessa expulsão holandesa? A gente teve crise econômica para Portugal, como a gente viu aqui, ele teve uma alta indenização, né, em toneladas de ouro para poder ceder. Crise do comércio açucareiro brasileiro, porque os holandeses eles deixam o Brasil, mas pegaram a muda da cana e aí eles levam para a região das Antilhas, fica ali próxima à região da América, na América Central, e começam a produzir um açúcar lá, certo? Esse açúcar ele vai dominar o comércio mundial, então isso é ruim para a cana-de-açúcar aqui do Brasil. E houve a falência desses senhores de engenho aqui do Pernambuco, certo? A dependência de Portugal aos produtos manufaturados da Inglaterra, em função da assinatura do Tratado de Maastricht, pessoal, que era o tratado chamado como Panos e Vinhos, onde Portugal se comprometia a importar tecidos da Inglaterra, né? E em troca a Inglaterra importava vinhos. Só que preste atenção, a gente utiliza mais roupas do que vinho, então isso era vantajoso para a Inglaterra, certo? A Guerra dos Mascates, pessoal, ela envolve os senhores de engenho falidos de Pernambuco, ali da Olinda, e os ricos portugueses de Recife, que eram denominados os mascates. Os senhores de engenhos falidos, ao tomarem empréstimo junto aos ricos portugueses de Recife, eles não conseguiam pagar. E com isso, pessoal, o que é que aconteceu? Surgiram hostilidades entre esses dois, entre os senhores de engenho que estavam falidos e os ricos portugueses lá de Recife, certo? Até que os ricos comerciantes solicitassem ao rei de Portugal, né, que levasse a categoria de Recife à categoria de vila, já que antes essa vila era em Olinda, pessoal. Olinda era então a capital do Pernambuco. O rei então ela atende ao pedido dos comerciantes. Esse fato serve como estopim da guerra. E em 1711, né, o governo português ele intervém na região e reprime durante os líderes dos senhores de engenho. E dá-se por fim, então, Recife torna-se a capital de Pernambuco e Olinda perde a condição de centro econômico e político. Pessoal, essa explicação até agora foi uma explicação. Eu vou tentar detalhar para vocês aqui mais. Como dar-se início a isso? Em 1578, lá na Espanha, com a morte de D. Sebastião, ele não deixa nenhum herdeiro. Porém, na briga pelo esse trono, assume um parente, né, que era então Felipe II, que era rei da Espanha, e concretiza, né, a União Ibérica, que era a união entre Holanda, né, então o rei Sebastião, o rei holandês, e a Espanha. Isso em 1580, certo? No juramento de Tomar, Felipe II ele aceita manter a estrutura política de Portugal, Holanda não, Portugal, e sofre alterações com a União Ibérica. A Espanha ela estava no auge, né, do seu vasto império, que dominava onde o sol nasce até onde o sol se põe. E a exploração de suas colônias na América deu-se a tonelada de metais preciosos, ou seja, eles estavam dominando aquela região lá, que a gente já estudou dos maias, astecas, incas, né, que fica ali entre a região nas Américas, tá ok? Na Europa, a Espanha dominava várias regiões, incluindo a Holanda, mas no final do século XVI começa a sua decadência espanhola, tá ok? A Espanha ela explora suas colônias ao máximo no fim do século XVI e começa a ter o quê? Com essa exploração máxima, há um esgotamento desses metais preciosos, principalmente nessa região do México, da Bolívia e do Peru, onde ficavam esses povos que eu citei, como os maias, astecas e os incas. Além disso, a produção manufatureira era inexpressiva e lhe tornava dependente dependente e devedora de países que produziam, como um dos casos seria a Inglaterra. Também, pessoal, a Espanha ela enfrentava constantes conflitos, a exemplo da Inglaterra, né, que lhe impôs a derrota invencível armada lá em 1588. Para os conflitos, gastos eram exorbitantes. A gente sabe que guerra gera diversos custos e esses custos são altíssimos. Nesse contexto, intolerância e decadência, a Holanda, então, ela enfrenta a Espanha e se torna independente. E lá em 1610, de imediato, a Espanha cria dificuldades, tenta bloquear
o comércio do açúcar holandês, certo? Em consequência, o que eles fazem? Os holandeses, eles vêm e invadem o Brasil, como a gente já falou aqui. Quem decidiu invadir o Brasil foi a Companhia das Índias Ocidentais, pessoal, que comandava o comércio de açúcar lá na Holanda, certo? Em 1624, os holandeses eles atacam Salvador, né? Ficam lá por volta de um ano, são expulsos, eles têm dificuldades em manter esse domínio e depois voltam com um segundo ataque, que é já na região de Pernambuco, como a gente também já viu, certo? Os colonos eles realizavam ataques furtivos, matando os holandeses, e os invasores não dominaram essas áreas lá em Salvador. Pessoal, existe a revolta de Beckman, que era a revolta que ocorreu no Maranhão, que nada mais foi do que uma rebelião nativista que ocorre na cidade de São Luís, em 1684. Ela foi conduzida, pessoal, pelos irmãos Beckman, que eram senhores de engenho e comerciantes de São Luís, e tinha o objetivo de destruir o governo e extinguir a Companhia do Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Isso por quê, pessoal? Devido ao monopólio das exportações, né, que eram determinadas por Lisboa, então capital de Portugal, para a Companhia de Comércio e ressentimentos contra os jesuítas. Os revoltosos, pessoal, eles tomaram pontos estratégicos de São Luís e começaram a organizar juntas gerais de governos. Então, eles governaram ali por volta de um ano, até que uma frota portuguesa retornou, né, para a cidade, prendeu os rebeldes, restaurou o privilégio na Companhia de Comércio. Os irmãos Beckman e Jorge Sampaio e Carvalho, que eram os principais líderes, eles foram condenados à morte e foram enforcados, certo? Então, essa revolta teve característica. Onde ocorreu? No Maranhão, né? Foram liderados pelos irmãos Beckman e por Jorge Sampaio e Carvalho. Teve como causa principal a falta de mão de obra escrava e desabastecimento de altos preços de mercadorias que eram comercializadas pela Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, que foi criada pela coroa portuguesa, tá ok? Quem foi que participou, pessoal? Os comerciantes, religiosos, donos de terras, certo? Então, foi uma revolta elitista, ou seja, quem participou, aquele pessoal de um poder aquisitivo. Nós tivemos também a Guerra dos Mascates, como já foi dito aqui, foi uma disputa entre senhores, os comerciantes portugueses de Recife, né, os Mascates, e os senhores de engenho de Olinda. A gente também viu que Recife sai vitorioso, né, os Mascates, e se torna então capital de Recife. Por quê? O que ocasionou essa guerra, pessoal? Foi a elevação de Recife, né, a uma vila, e a emancipação da dependência de Olinda, onde favorecia o quê? Os comerciantes portugueses. A elite agrária de Olinda, pessoal, ela ficou inconformada e aí acaba invadindo o Recife e destrói o Pelourinho. Os comerciantes portugueses eles fugiram para a Bahia, a coroa intervém e após alguns combates reprimiu esse movimento. O novo governador restabelece o controle da capitania e a autonomia de Recife foi confirmada e prestigia os comerciantes portugueses. Tá ok? A guerra acontece ali entre 1710 e 1711. O confronto em Pernambuco envolve senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. A elevação de Olinda à categoria de vila desagradou quem? Os comerciantes que eram portugueses lá, os mascates lá de Recife, né? E isso fez com que gerasse o conflito, certo? E esse embate chegou ao fim com a intervenção do governo português e a equiparação entre Recife e Olinda. E as principais causas e consequências, né? Foi um conflito pelo poder político local entre Recife e Olinda, sem qualquer reivindicação social. Na realidade, foi uma disputa entre Olinda, que detinha o poder político, e Recife, que era detentora do poder econômico. Ou seja, você tinha o poder político versus o poder financeiro, pela supremacia da capitania de Pernambuco. Em 1625, pessoal, chegou na Bahia, então, a jornada dos vassalos, que derrotando e expulsando os holandeses, né? Mas eles retornam ao Brasil, como a gente viu, 5 anos mais tarde, até chegarem na região do Pernambuco, que foi em 1630 atacam Pernambuco, com 67 navios, cerca de 7 mil combatentes e 1.200 canhões. E em apenas 2 dias eles tomam a cidade de Olinda e logo ocupam as regiões produtoras de açúcar no interior. Esse domínio holandês ele se estende pelo Nordeste até ali próximo ao Maranhão, que em pouco antes ela estava sob domínio francês, certo? E aí eles enviam, como a gente já viu também, um governador geral, que foi Maurício de Nassau. E nesse governo de Maurício de Nassau, pessoal, Pernambuco teve um grande desenvolvimento. Ele organizou a produção de açúcar, trouxe cientistas e artistas, como já foi dito,
foi uma época de tolerância religiosa, porque o Brasil era um país católico e a Holanda era calvinista. O Nordeste permitiu isso a vinda de judeus, né? Dominaram também a região de Angola e nesse período, pessoal, os escravos da região eles foram exclusivamente holandesa e o comércio de escravos era bem lucrativo. No resto da colônia houve a escassez de escravos e isso se identificaram as bandeiras, né? Que os bandeirantes fizessem a escravidão dos índios. Ao longo desse período, pessoal, houve a restauração de Portugal, né? Houve o fim da União Ibérica em 1640, porém não sem causar a expulsão dos holandeses. Até que se deu o acirramento da Guerra dos 30 anos, com a participação da Holanda, mudando sua política em relação ao Brasil. Os pernambucanos eles reagem na época, né, na Batalha dos Guararapes, em 1648. Após essa derrota, os holandeses eles gradativamente vão deixando o país. Porém, pessoal, quando eles deixam, eles cobraram as dívidas dos senhores de engenho, né, e pagaram um preço menor pelo açúcar. E a maior consequência dessa invasão holandesa foi eles levaram a muda da cana-de-açúcar para a região das Antilhas, que tinha um clima parecido com o do Brasil. Então, se adaptou muito bem lá a cana-de-açúcar, e aí houve a decadência do ciclo de açúcar aqui no Brasil. O açúcar das Antilhas começa a dominar o mundo. Outra consequência, a gente pode falar, após o fim da União Ibérica, após a União Ibérica, né, é o Tratado de Tordesilhas, que foi extinto e gradativamente o lado português foi ampliado. Vocês lembram que o Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil entre Portugal, a parte litoral, né, e a parte mais ao interior pertencia à Espanha. Nessa época, pessoal, também do domínio holandês, houve o Quilombo dos Palmares. Ele aumentou sua população e chegou a ter cerca de 40 mil habitantes. Parte dessa população era formada por índios, e o seu líder mais famoso foi, então, o Zumbi, né, que liderou a resistência final. A destruição que aconteceu lá por volta de 1694 se deu pela bandeira de extermínio, né, Domingos Jorge Velho. Desenvolveram a agricultura, pecuária e artesanato e praticaram comércio com várias regiões, mas Palmares incomodava o sistema, pessoal. As bandeiras de extermínio de quilombos se chamavam sertanismos de contrato. Então, pessoal, com a ida dos holandeses, a queda do açúcar, houve uma nova era, né? Restava a velha esperança de metais preciosos. Aí foram quando se descobriu o ouro na região das Minas ali, que aí ficou conhecido como Minas Gerais. Pessoal, vai ficar uma pequena atividade para vocês aqui na página 137, 138 e 139. Qualquer dúvida, estou aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.